Boa noite, querida mãe que ora pelo filho, a paz de Jesus, o amor de Maria, que alegria estarmos mais uma vez reunidas pela intercessão de Nossa Senhora, estarmos juntas para falar mais um pouco sobre as coisas de Deus. Estamos reunidas hoje para iniciar um novo estudo e eu quero explicar um pouco para vocês como irá funcionar nossas formações mensais. Teremos duas formações com o estudo da palavra. Teremos uma formação litúrgica e uma formação sobre o livro de Santa Teresa de Ávila. Como nós já tivemos nossa primeira formação sobre o livro de Santa Teresa de Ávila, teremos hoje uma formação da palavra, a próxima também, e na última semana teremos um estudo litúrgico, que será sobre os anjos. Eu espero que cada vez mais vocês estejam se aproximando do estudo da palavra de Deus, estejam fazendo disso uma rotina na vida de vocês, certo? Juntamente, é claro, com o texto pelos filhos, o texto mariano. Afinal de contas, estamos no ano de oração. Então, temos que aperfeiçoar o nosso método de oração, temos que nos aprofundar mais na oração, principalmente na oração vinda pela leitura da palavra, Alexio Divino. Sejamos todas bem-vindas neste dia e vamos começar orando com Nossa Senhora pela intronização de Nossa Senhora de Salete. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que, sem cessar, tendes por nosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede se, depois de tanto tendes feito por nossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar da nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Mãe querida, ó bela Senhora, interceda por nós, Mãe tão simples de La Salete, as tuas lágrimas me levam a Jesus. Começaremos agora com a nossa oração do texto pelos filhos, contemplando os mistérios dolorosos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso texto, contemplando os mistérios dolorosos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Contemplamos no primeiro mistério a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me e livrai-me do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da nossa misericórdia. Contemplaremos agora o segundo mistério doloroso. Jesus é flagelado, atado à coluna. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No terceiro mistério doloroso, contemplaremos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Contemplamos agora o quarto mistério doloroso, onde Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus mantenha meus filhos de pé. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse quinto mistério, contemplamos a morte de Jesus na cruz. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus mantenha meus filhos de pé. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Iniciaremos agora o nosso estudo sobre o livro do Atos dos Apóstolos. O livro do Atos dos Apóstolos está localizado na Palavra de Deus logo após os Evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E logo em seguida, o livro do Atos dos Apóstolos. Quem escreveu este livro? Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de São Lucas. E ele vai iniciar falando sobre o princípio da igreja, o princípio da criação da igreja, o princípio da criação dos cristãos, dos seguidores de Jesus e da ação do Espírito Santo sobre os mesmos. No capítulo 1, ele se direciona a Teófilo e ele dá instruções para ele, para que as pessoas sigam a ação, o agir do Espírito Santo em suas vidas. No versículo 3, nós vamos ler aqui que Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Então, Jesus, após a sua ressurreição, durante 40 dias, ele apareceu para várias pessoas, certo? Apareceu para os discípulos, para as mulheres em primeiro lugar, apareceu para os discípulos ainda com portas fechadas, apareceu para uma multidão ao mesmo tempo e por fim também ele apareceu para Paulo, né? Conhecido como Saulo. E a indicação que Lucas traz aqui para a gente é que ocorre uma transformação a partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus em suas vidas. E ele nos dá uma ordem: não vos afasteis de Jerusalém, né? Isso significa que a gente também não pode se afastar de Deus. Os discípulos não se afastarem de Jerusalém era para que eles pudessem solidificar a igreja de Cristo que estava nascendo ali naquela região onde o próprio Jesus tinha sido crucificado. Os discípulos estavam com medo e eles precisavam desse agir do Espírito Santo. Eles precisavam dessa orientação. Eles precisavam que alguém estivesse sempre orientando. No versículo 6, né, a gente vai ler: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Jesus respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos ou momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Então, a gente não precisa se preocupar com o tempo, nem com o que vai acontecer. A gente tem que buscar esse Espírito Santo de Deus, buscar a sabedoria que Ele nos dá para preparar, sim, um hoje, de acordo com a vontade de Deus, para que o nosso amanhã seja um amanhã colhedor de bons frutos. Então, nesse primeiro capítulo, essa instrução para os apóstolos foi muito, muito importante. Até mesmo porque o seu líder, que era Pedro, tinha acabado de negar Jesus por 3 vezes. E aqui no versículo 9, onde a gente vai ler o seguinte: depois de dizer isso, Jesus foi elevado, né? Após ele dizer que eles seriam suas testemunhas, que eles iriam receber o Espírito Santo, que eles não se preocupassem com o tempo, nem com a hora. E ele foi, né? Mas deixou essa promessa, que enviaria o Espírito Santo para que eles pudessem continuar e sendo guiados por Deus diretamente, sendo morada do Espírito Santo. Então, eles continuavam ali olhando, vendo aquela ascensão de Jesus, né? Mas apareceu para eles 2 anjos vestidos de branco e disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Este Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá aqui do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então, eles ainda estavam com medo nessa época, né? Eles ainda estavam com medo de testemunhar a pessoa de Jesus. Afinal de contas, o seu mestre tinha acabado de ser humilhado, maltratado, morto, crucificado, uma morte vergonhosa. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras. Então eles retornaram, eles fizeram essa caminhada, retornando já no início, né, de suas missões, já ali mesmo com medo, mas retornando e sendo já orientados pelo Espírito Santo de Deus. Eles entraram
entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se. E ali estavam reunidos algumas pessoas e os 11 apóstolos, porque Judas tinha traído Jesus, né? E tinha logo em seguida se matado. Ele tinha se deixado levar pela ambição, pelo apego ao material. Então, nesse momento, eles vão fazer a escolha daquele discípulo que seria o que ia substituir, o que iria ficar no lugar de Judas. Então, no versículo 17, eu vou ler para vocês aqui. Ele era um dos nossos e teve parte neste mistério. Ele comprou um campo com o salário da iniquidade. Aqui eles estão se direcionando à pessoa de Judas, né? Que vendeu, ele se deixou vender, ele se deixou enganar pela ganância que o inimigo muitas vezes coloca na vida da gente. Então, foram apresentados aos discípulos 2 homens. Um deles era José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Então, nesse momento, os discípulos iriam escolher os 2. Eles fizeram uma oração, escolher um dos 2. Eles fizeram uma oração, mas no final eles tiraram a sorte para ver quem ficaria. E por que eles tiraram a sorte? Porque naquele momento eles não tinham ainda recebido o Pentecoste, a vinda do Espírito Santo. Então, eles tiraram a sorte para ver quem iria ficar, né? E caiu em Matias, o qual foi acrescentado ao número dos 11 apóstolos. Então, a gente vai começar aqui no início desse livro, nesse primeiro capítulo, a ver que logo após a morte de Jesus, os discípulos ali meio que devagar, ainda com medo, mas foram retomando a sua missão. Escolheram um novo apóstolo para completar novamente os 12, né? E devagarinho eles foram fazendo uma caminhada, um retorno para anunciar o reino de Deus. Agora vocês vão ficar com a explicação do nosso irmão, que faz parte do grupo da Nacional, através de uma gravação. Espero que vocês aproveitem e seja muito, muito rica esse estudo para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça que Deus nos dá de estudarmos o livro dos Atos dos Apóstolos, uma oportunidade para mergulharmos no princípio da igreja, o início da igreja e na ação do Espírito para dar início a essa igreja e a continuidade da obra e da ação de Jesus. Lucas já nos mostrou isso, que desde o nascimento, aliás, da concepção de Jesus, até toda a obra, a ação de Jesus, ela foi conduzida na força e no poder do Espírito. Por isso que o versículo 2 já começa nos dizendo, quando Lucas está saudando o Teófilo, a quem ele dedica esta obra, que ele contou tudo o que Jesus fez e ensinou desde o princípio, até que depois de dar instruções por meio do Espírito Santo. Ou seja, não se trata das instruções humanas e direções humanas da parte do Senhor, mas é o próprio Espírito que nele dá aos discípulos a instrução. E aqui é uma coisa importante, porque a instrução, quando é dada no Espírito, é dada para quem vai instruir e é dada também para quem vai receber. Porque eu posso dar uma direção e essa direção ser muito humana, e as direções humanas muitas vezes são mal compreendidas, elas são mal direcionadas, elas vão para outra direção. Agora, tanto quando quem dá a direção, quando quem recebe a direção, a recebe no mesmo Espírito, aí o Espírito conduz. A direção, a instrução, a formação, a condução. Não é que o Espírito conduz para todo mundo pensar igual, entender igual, mas o Espírito dá o sentido, dá o sabor, dá a direção divina para os acontecimentos. A gente vê que muitas vezes as coisas ficam confusas em nós, porque muita coisa às vezes vem de uma forma carnal e muitas vezes a recepção é mais carnal ainda. Seja para quem dá instrução, formação, para quem dá direção, precisa se encher dessa graça do Espírito
E é preciso também esperar que quem receba essa instrução, quem receba essa formação, quem receba essa direção, receba também para ser guiado e conduzido no Espírito. Os apóstolos não tinham o Espírito e muitas vezes não compreenderam muita coisa que Jesus disse. Ficaram na dúvida, ficaram no esquecimento, ficaram sem entender, ficaram sem compreender. E nós muitas vezes não compreendemos a direção de Deus, a luz de Deus, a condução de Deus para a nossa vida, porque nos falta essa graça primeira, essencial, que se chama Espírito Santo. É Ele que dá a instrução, é Ele mesmo que dá a direção, é Ele mesmo que nos dá a compreensão para que até aquilo que seja discordante, Ele cause ou Ele provoque o efeito da unidade. É isso que o Espírito vai fazer nessa igreja que está começando. A recomendação é para que não se afastassem de Jerusalém. Você se recorda que desde o capítulo 9 de Lucas, Jesus está se dirigindo a Jerusalém. E Jerusalém vai ser o centro dos acontecimentos. A igreja primitiva e a igreja que se espalha pelo mundo é a igreja que nasce em Jerusalém. A igreja ela nasce do lado aberto de Cristo. A igreja nasce com Cristo entrando em Jerusalém. A igreja ela tem a sua plenitude ou a sua expansão quando ela se abre para a graça do Espírito em Jerusalém. Por isso, a importância não só histórica, mas aqui o sentido espiritual que Jerusalém tem para os acontecimentos da vida de Jesus e para a igreja nascente. É lá em Jerusalém que devem esperar o prometido do Pai. O Pai tem uma promessa de restauração. O Pai tem uma promessa de salvação. Essa promessa que é feita a mim e a você, é Jesus que atrás. Mas Jesus atrás a nós e a cumpre quando este prometido vem a nós. Porque Jesus anuncia o reino, proclama o reino, Jesus traz a libertação, mas não há libertação, não há cura, não há perdão, se não for na força e no poder do Espírito. Por isso a promessa do Pai, ela só é completa, ela só é plena em nós, quando há essa abertura para a graça do Espírito. Não tem como ver a ação de Deus no mundo só pela mão de Jesus, se não vemos a mão de Jesus sendo conduzida e guiada no poder do Espírito. Ignorar o Espírito é ignorar a ação plena de Deus no meio de nós. Por isso é que Jesus mesmo está recordando, João batizou com água, mas nós seremos batizados com o Espírito Santo. Se entendêssemos e procurássemos mergulhar no sentido pleno dessa própria afirmação do Cristo a nós. Porque primeiro o batismo de João, ele tem sua importância, mas o batismo no Espírito, ele faz aquilo que o batismo de João fazia e faz de forma mais plena ainda. Porque o batismo de João, ele purificava, ele lavava. E o papel do Espírito Santo em nossa vida é justamente este. Ele lava, ele purifica, ele renova, ele restaura, ele faz nova todas as coisas. Mas ele nos faz mergulhar na graça de Deus. Não só nós somos lavados por dentro, mas o nosso interior é mergulhado nas profundezas do amor de Deus. Se nos deixarmos guiar pelo Espírito, é um Espírito que lava, purifica, queima, age e transforma. Eles estavam reunidos e perguntaram a Jesus se Jesus já ia restaurar o reino de Israel, a soberania de Israel. E a resposta de Jesus: não cabe a vós saber o dia e a hora daquilo que é exclusividade da autoridade do Pai. Escuta, gente, toda e qualquer especulação sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, sobre o dia da restauração do reino, sobre cálculos, sobre tudo que é feito, não passam de fantasias e de especulações humanas. Nós vivemos numa constante expectativa do Senhor que vem, mas viver nas fantasias do passado, de todas as épocas da história da humanidade, surgiram profetas, surgiram pessoas, surgiram profecias e tantas coisas, mas não cabe a nós viver da especulação.
O que cabe a nós é vivermos guiados e direcionados pelo Espírito. Porque o versículo 8, ele é o núcleo desse capítulo 1. Ele está dizendo a nós: mas vós recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Primeiro, é a realidade que o Espírito que nós recebemos, ele é uma força do alto. E ele é uma força não só no sentido de força física, porque ele também é uma força física. Você se recorda Sansão, o homem forte que era, ele recebeu uma força que vem do alto. E nós precisamos muito dessa força física. Não consigo pensar como é que muitas mães têm capacidade de suportar dores, sofrimentos, dificuldades, provações, tribulações e estarem de pé. Não consigo imaginar quantas pessoas apanham da vida e essas pessoas têm uma força inexplicável. Essa força não é simplesmente uma força humana, mas é uma força que vem do alto. E aí eu preciso dizer a você, nós precisamos nos revestir dessa força. Essa força ela é física, essa força é espiritual, mas essa força é também uma força psíquica e psicológica, porque quando passamos por abalos, quando passamos por situações difíceis, quando passamos por situações complicadas na vida, nós ficamos todos e todo estraçalhados, bem estraçalhados. Imagine como estavam esmagados esses homens, como estavam esmagadas o coração dessas mulheres com tudo o que aconteceu. Estavam ainda assim, sem entender, meio dormindo, meio acordado, com a realidade de ter encontrado Jesus ressuscitado. Mas o físico deles foi abalado, o físico deles foi abatido, o espiritual foi abalado, o espiritual foi abatido. O psicológico nem se fala. Estava ali um espírito de desconfiança, porque Pedro negou Jesus e tudo aquilo que aconteceu, mestre, como é que vamos falar? E havia uma coisa ainda pior, o medo. Como o medo estraçalha a nossa alma. Como o medo tira de nós nossas forças físicas e nossa capacidade de agir. Como o medo tira o nosso sono, tira a nossa paz, tira a nossa tranquilidade, tira o melhor de nós. Estavam todos medrosos. Mesmo já tendo visto o ressuscitado, eles sabiam o que esses homens fizeram com Jesus de Nazaré e sabia que sorte igual ou parecida também esperava por eles. Por isso todos estavam medrosos. E a bondade de Deus é dizer que realmente uma força que vem do alto, essa força se chama Espírito Santo. Como é que você dá conta? Como é que você resiste? Como é que passamos pelo vale tenebroso da sombra da morte? Como é que resistimos às provocações, às provações? Como é que resistimos a todas as situações humanas e permanecemos de pé? Se não for com uma força que vem do alto, se não for com uma força que vem do céu, se não formos revestidos por essa força divina. E aí é questão de se abrir para a graça, é deixar que esse Espírito realmente fortaleça a nossa alma, o nosso coração e o nosso interior. E para que é que esse Espírito nos fortalece? Aí vem a segunda palavra-chave. O Espírito Santo, ele é a fortaleza, e essa fortaleza faz de nós testemunhas de Jesus. Testemunhas de tudo aquilo que Jesus fez e realizou. E com essa força nós iremos testemunhar, nós iremos proclamar, nós iremos anunciar, nós iremos mostrar com a nossa vida que Jesus está vivo. Aqui não se trata de conhecimento, de ciência, aqui não se trata de saber muita coisa, aqui se trata de testemunhar. O Espírito nos dá a graça de ser testemunha. Às vezes, nós olhamos nos tribunais humanos e até pessoas que viram coisas acontecerem, elas não vão testemunhar ou testemunham mal porque tem medo. Medo do que pode acontecer, medo das consequências, medo de depois serem vingados por causa daquilo. Nós olhamos nas situações humanas onde as pessoas não testemunham a verdade
por ter medo da verdade, por medo de se comprometerem com a verdade. Mas aqui não se trata de um testemunho humano. Aqui não se trata de testemunhar só o que Jesus falou. Aqui se trata de um testemunho que é comprometer e colocar toda a vida a serviço dessa verdade. Por isso o Espírito que dá a graça do testemunho concede justamente a esses homens que serão revestidos dessa graça divina, levá-las até os confins da terra. E é interessante, porque começa por Jerusalém. E você sabe que Jerusalém é a terra onde aconteceu, o local, o centro de toda a tragédia de Jesus, que começou ali no templo. Jerusalém é onde ele foi rejeitado, Jerusalém é onde ele não foi amado, Jerusalém foi onde ele chorou sobre essa cidade. Por isso a força é para começar por Jerusalém, não é para fugir de Jerusalém. Eu penso que cada um de nós temos uma Jerusalém. Eu penso que cada um de nós temos a cidade amada, a cidade querida, mas nós temos a família amada, a família querida, nós temos ali onde somos amados e onde muitas vezes é o lugar também da nossa rejeição e da nossa não aceitação. É mais fácil fugir, é mais fácil deixar de lado onde não somos aceitos. Mas é por lá que devemos começar. Não é para fugir de Jerusalém. É lá que tem que ser testemunhado que aquele homem que foi crucificado, ele está vivo, está ressuscitado. E de Jerusalém passem pela Judéia, por toda aquela região da Judéia, porque ali deve saber-se também. E da Judéia é interessante, deve ir para Samaria. Samaria é como se fosse quase uma cidade semipagã, ou a região semipagã, porque nós já vimos o conflito, a falta de amor, de entendimento que é entre judeus e samaritanos, e como os samaritanos são feitos... Mas ali também deve-se testemunhar. E da Samaria até os confins do mundo. Onde houver uma alma viva, o Espírito é que dá força, direção para se testemunhar, para se proclamar que Jesus está vivo. Mas nós não vamos testemunhar, não vamos proclamar, nós não vamos falar, nós não vamos passar pela martiria, porque uma outra expressão do testemunho aqui é a martiria. A martiria é a capacidade de ir até o sangue, toda a vida, porque sangue é sinônimo de vida, não há vida sem o sangue é o símbolo maior da vida. E a martiria é derramar até o próprio sangue, dar a própria vida por causa desse testemunho. A igreja ela é repleta de mártires, veja o seu princípio. Homens e mulheres que derramaram seu sangue por amor a Jesus. O Pedro que negou não faria isto, nunca, se não fosse revestido dessa força que vem do alto. Enquanto eles olhavam para Jesus que subiu aos céus, dois anjos perguntaram, homens da Galileia, por que fazeis olhando aí ao céu? E se Jesus que foi arrebatado, da mesma forma que ele está indo para o céu, da mesma forma que ele está sendo partindo, ele também um dia voltará. Assim como o vistes ir, do mesmo jeito ele voltará. Eu creio e espero a vinda do Senhor. Mas eu não vou esperar a vinda do Senhor olhando para o céu. Eu não vou esperar a vinda do Senhor ficar esperando quando vem. Eu vou esperar a vinda do Senhor testemunhando, martirizando a minha própria vida para proclamar o seu reino. Um segundo ponto é justamente quando Jesus sobe do Monte das Oliveiras. Você se recorda que o Monte das Oliveiras é o monte do sangue, do suor, de Jesus que chorou, Jesus que sofreu até o extremo ali, e é dali que ele sobe aos céus. E esses apóstolos que acompanharam Jesus desde o princípio, eles se reúnem ali, e são citados todos pelo nome, mas não são só eles, porque até mais corajosos que os apóstolos, ou mais apóstolos do que os próprios apóstolos, foram aquelas mulheres que seguiram Jesus até o fim, até a sua ressurreição. Por isso elas também são discípulas do Senhor. E entre elas está aqui a mãe de Jesus e seus parentes mais próximos. E todos eles perseveraram.
Todos eles persistiam unânimes na oração. Tem uma coisa que é importante nós nos prepararmos no nosso estudo, que é para entender que o dom do Espírito, ele não é primeiro um dom individual, não é para individualidade, não é para fortalecer o meu ego, a minha pessoa, não é para eu me parecer carismático mais do que o outro, mais cheio do Espírito Santo do que o outro. O Espírito, ele é, em primeiro lugar, dom comum, ele é dom da igreja. E ele é um Espírito que é dado quando estamos unânimes na oração. E você sabe que a unanimidade na oração é um desafio. Não basta numa casa que a mãe seja cheia do Espírito Santo. Deus quer que aquela casa seja cheia do Espírito Santo. É óbvio que se a mãe está é uma maravilha, o pai também, mas a unidade daquela casa acontece quando todos estão unânimes na oração. Como nossos grupos, nossas comunidades, nossas famílias, nossas paróquias, nossos apostolados precisam buscar unanimidade na oração. Pode ser que em outras coisas nós não consigamos tanta unanimidade, e unanimidade não é sinônimo de unidade. As discordâncias, elas fazem parte. Nós vamos ver isso, inclusive, nos próprios Atos dos Apóstolos. Mas há um espírito que é comum. Esse espírito é o espírito que conduz a oração. Não há condução no espírito quando todos que querem fazer uma mesma coisa não conseguem fazer uma oração comum. A unidade de uma igreja, ela é rasgada quando todos não conseguem rezar juntos, orar juntos, perseverar na oração. Quando qualquer coisa provoca discordância, não se consegue chegar a um consenso, a luz não está em cada um procurar fazer sua parte, mas em todos submeterem ao Espírito no poder da oração. Virá luzes, situações diferentes, respostas diferentes, mas o Espírito consegue conduzir a todos quando todos se submetem a Ele no poder da oração. E aqui é um ponto-chave. Não é o Espírito que fica submisso a nós. É nós que nos submetemos ao Espírito. Não é o Espírito que está a serviço da igreja. É a igreja que está a serviço da condução do Espírito. Nosso grupo, nosso apostolado, nossas comunidades, elas não são detentoras da força do Espírito. Elas são, na verdade, servidoras, necessitadas dessa condução do Espírito. Como nós precisamos aprender a nos submetermos novamente, ou sempre à ação do Espírito. A unidade é quebrada, a igreja está dilacerada, nossas comunidades são divididas, nossas famílias o são também. Um casal não consegue rezar junto, um casal não consegue fazer acontecer a condução de uma própria família, o que fazer, que direção tomar em relação a um filho, porque um casal não consegue rezar junto, porque uma família não consegue rezar junta, porque um grupo não consegue rezar junto, porque uma igreja muitas vezes não consegue rezar para que o Espírito conduza, para que ele dê a direção. E é por isso que eles estavam ali todos perseverantes na oração. A chave para o que vem depois é essa submissão ao Espírito. O que se acontece depois já é a primeira graça do Espírito, é levantar a autoridade de Pedro. Pedro estava desmoralizado, Pedro estava envergonhado, Pedro estava estremecido com tudo o que aconteceu. Foi ele que disse que daria a vida pelo Mestre, mas o negou 3 vezes. Jesus mesmo o curou. Mas agora ele está se abrindo para essa graça e é o próprio Espírito que já o conduz. Por isso Pedro se levantou e tomou a autoridade que lhe era devida. A autoridade de Pedro é fundamental para a condução da igreja nos seus inícios. Ter autoridades é importante para que a graça de Deus seja conduzida. Claro que não se trata daquela autoridade humana, de pessoas que simplesmente fazem o que quer. A autoridade deve ser a primeira pessoa submissa ao poder do Espírito. Quando as autoridades, um pai, uma mãe, um chefe, um padre, um pastor, ou seja lá quem for, não se submete à ação do Espírito, a condução das coisas será muito humana, e tudo que é muito humano
acaba caindo em desordem, acaba caindo simplesmente numa visão carnal das coisas. E é por isso que Pedro, submisso ao Espírito, ele já levanta essa comunidade para escolher aquele que vai ser o sucessor de Judas. Só para encerrar, é bom dizer que o espírito que perdeu Judas, chamado de iniquidade, o pagamento da sua iniquidade, foi o amor extremo ao dinheiro, a avareza e a cobiça. Para se servir Jesus, para se ser conduzido pelo Espírito, é preciso se esvaziar das iniquidades, dos amores que nos seduz, dos apegos. E aqui o apego material, financeiro, nós já estudamos isso também lá em Lucas, que o Deus desse mundo é o dinheiro. E o dinheiro ele manda e conduz a vida de uma pessoa. Uma pessoa não pode ser conduzida pelo Espírito se o espírito do dinheiro está dominando a vida dela. Ou nós nos libertamos desse poder para que outro poder, o poder de Deus, ele possa conduzir a nossa vida. Que Deus nos abençoe. E nesse momento de oração final, querida mãe, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de Salete para que cada uma de nós possamos ser templo e morada desse Espírito Santo. Esse Espírito Santo que veio a cada um daqueles apóstolos, lhes dando força, retirando o medo, para que eles pudessem caminhar com Deus, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todas as ameaças. Assim como nós temos nossas dificuldades, nós temos nossos problemas, nós precisamos também que esse Espírito Santo esteja dentro de nós, nos guiando, nos orientando, nos dando sabedoria, para nos conduzir em todas as nossas dificuldades. Então vamos rezar uma Ave Maria agora e pedir que Nossa Senhora nos dê essa graça de sermos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então chegamos ao final de mais um encontro. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando sempre conosco, nos ajudando, e pedir que pela intercessão de Nossa Senhora estejamos todas juntas novamente na próxima semana. Um abraço, que Deus abençoe.